Muito bem, parece que estamos prontos para começar. Olá a todos e sejam bem-vindos a este webinar promovido pela J-Scrambler e pela Bergen, no qual vamos explorar esta temática do Open Banking e da segurança client-side em aplicações bancárias. Portanto, hoje vamos focar na digitalização bancária no Brasil, mencionando a questão regulatória, apresentando algumas estatísticas sobre a segurança de aplicações, e finalmente apresentando uma breve demonstração da proteção de uma aplicação bancária. Queria apenas lembrar que este webinar foi pré-gravado, por isso, se tiverem alguma dúvida, poderão entrar em contacto diretamente com a J-Scrambler ou com a Bergen. Passo agora a apresentar os nossos palestrantes para hoje. Temos connosco o Ricardo Lelé, que é Lead Sales Engineer da J-Scrambler. O Ricardo tem trabalhado proximamente com instituições bancárias de todo o mundo, no que diz respeito à implementação de controlos de segurança no client-side. Contamos ainda com a presença de Rafael Schneider, sócio e CISO da Bergen, que conta já com um longo percurso na área de segurança da informação e certamente irá hoje elucidar-nos sobre algumas das questões mais importantes na segurança de aplicações bancárias. E será precisamente por aqui que vamos dar início ao webinar, por isso passo já a palavra ao Rafael. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar sobre Open Banking e segurança no client-side das aplicações bancárias. Eu sou Rafael Schneider, sócio da Bergen, uma consultoria que há mais de 15 anos vem auxiliando grandes líderes a construir um mundo digital mais seguro por meio de seus serviços especializados em cibersegurança e segurança da informação, de aplicações, infraestrutura e meios de pagamento. Para falar de Open Banking, eu gostaria de colocar uma pequena introdução e dar uma situação hipotética do cenário atual. Supondo que você tem conta no banco A e você quer tomar um empréstimo num banco B. Teoricamente, você deveria abrir uma conta no banco B, não necessariamente tendo sucesso nessa jornada. A ideia do Open Banking é justamente facilitar essa integração, onde você, correntista, é dono do seu histórico financeiro e dos seus dados bancários. No modelo do Open Banking, você poderia tomar empréstimo do banco B de uma forma muito mais fácil, seguindo todo o fluxo e jornada do banco B, avisando ao banco B que você é correntista do banco A. O banco A, por sua vez, vai solicitar a sua autorização para partilhar essas informações ao banco B e, mediante essa autorização, então, o banco B vai ter acesso a todos esses dados e, muito provavelmente, você conseguirá ter êxito em seu empréstimo. Isso implica em quê? Numa experiência digital muito melhor. Além do que, os aplicativos bancários vão deixar de ser apenas aplicativos bancários e se tornarão plataformas financeiras, onde sempre vai haver uma novidade, serviços integrados, vai haver uma pressão para novos serviços serem entregues aos clientes e, obviamente, com toda essa pressão, essas integrações, haverão erros de desenvolvimento e riscos e possivelmente algumas fraudes. Bom, já que estávamos falando aí do tema de risco, é importante apresentar esse cronograma proposto aí para o Open Banking, no qual ele vai tratando de novas etapas e novas entregas. É importante falar que cada nova entrega que nós vamos ter aí pelas instituições financeiras vai demandar, obviamente, um desenvolvimento, uma integração. Então, nós temos aqui uma das primeiras, que vai ser justamente a troca de dados cadastrais aqui, vai ser já uma transação, né, consultiva ou um procedimento que vai demandar um novo desenvolvimento e o ideal é que exista aí um cuidado de segurança a cada nova entrega e integração, né? Isso é muito importante. Até setembro haverão aí novas entregas aí, novos MVPs, assim podemos dizer. Para corroborar com a nossa ideia,
né? Segundo a pesquisa da Febraban de 2021, nós temos aqui o volume transacional por canais, né? Então nós temos POS que se mantém estável e nós vemos aqui uma migração de outros canais, se compreende aqui outros canais como agências e ATMs, e um volume transacional sendo migrado, né? O uso, a adoção dos canais de internet banking e mobile, né? Os canais digital como preferirem, né? Então existe essa migração dos volumes transacionais aí, totais para essas plataformas. Trazendo uma visão um pouco mais fragmentada aqui entre internet banking e mobile da mesma pesquisa, nós podemos observar que existe aí, se mantém obviamente o POS, mas o internet banking ele vem caindo, bem como o mobile banking vem tendo um incremento aí nas transações, na adoção desse canal aí, o que mostra para nós que precisamos ter uma atenção muito maior neste canal, né, que é o mobile banking. Então todos os riscos aí tem que ser mitigado e também os riscos necessitam ser, vamos dizer, avaliados, pensados antes de publicar uma nova feature. Bom, quais são os pontos chaves então que a gente precisa ficar atento aí para essas iniciativas de Open Banking? Primeiro, que os reguladores estão acompanhando de perto o mercado. Isso é muito positivo, de tal forma com que os reguladores consigam propor regras que sejam factíveis em conjunto do mercado como um todo. A Resolução Conjunta número 1 de 2020 regulamenta o próprio tema do Open Banking no país. Nós vamos ter aqui a oportunidade de ter sandbox regulatórias, ou seja, ambientes apropriados para que a gente consiga realizar testes e inovações de forma controlada, sem impactar o mercado de uma maneira negativa. Nós temos também a Resolução 4656 de 2018, que justamente fala sobre a regulação de fintechs, sociedades de crédito, entre outros. Nós temos a Resolução também 4753 de 2019, que facilita a abertura e fechamento de contas sem necessidade de documento físico, e justamente fazendo uma ligação com as pesquisas que a gente apresentou anteriormente, aqui entra algumas etapas como a validação de liveness. E uma resolução bastante comentada, justamente a 4658 de 2018, que vai tratar as questões de computação na nuvem, vai acelerar e abstrair todo aquele processo de custo, né, on-premises que se tinha, partindo para uma ideia mais de cloud. E não podemos esquecer a nossa querida Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui mora um desafio bastante grande, que é justamente como vou partilhar as informações entre o banco A e o banco B, sem infringir nenhuma parte da Lei Geral de Proteção de Dados e da privacidade dos correntistas. Aqui existem algumas normas, né, do ponto de vista de cyber ou de segurança da informação, que já auxiliam nesse processo. Então, nós temos aqui duas referências, uma delas é a OASP e também nós temos a ISO 27001. Do ponto de vista da OASP, nós podemos pegar o Top 10 de 2016, o M8 e o M9, no qual nós temos duas citações. A aplicação móvel deve ser capaz de detectar em tempo de execução que o código foi adicionado ou alterado e reagir adequadamente em tempo de execução a uma violação de integridade do código. Então, do ponto de vista de segurança, é necessário que exista uma forma de se monitorar todo o seu aplicativo, isso considerando o client-side, bem como detectar e proteger, né? Evitar com que seja realizado processos de engenharia reversa, bem como injeção de código. O M9 também justamente vai falar das questões de dificultar a engenharia reversa, utilizando técnicas de ofuscação.
E a ISO 27001 também contribui para esses argumentos, né? O código-fonte do programa pode ser vulnerável a ataque se não estiver adequadamente protegido. Pode fornecer ao invasor um bom meio de comprometer sistemas de maneira geralmente oculta. Se o código-fonte é fundamental para o sucesso do negócio, a perda também pode destruir o valor do negócio rapidamente. Então a ISO 27001, de uma maneira um pouco mais genérica, apoia o nosso argumento de que há uma necessidade de ofuscar o código, de se monitorar o código de tal forma que, se houver uma tentativa, seja facilmente detectável. Falando então de maturidade, fraude e vulnerabilidade, sobre as práticas que nós vimos anteriormente, da 27001 e da OASP, são práticas comuns em back-end, né, no backside das aplicações, onde nós temos práticas e boas práticas, por exemplo, de ethical hacking, pen test, as questões de desenvolvimento seguro e também a parte de monitoramento das aplicações. O que deve ser mantido e, como muito bem dito, são boas práticas. Mas se observarmos no modo geral, a informação ela corre também, ela está presente, ela é transmitida também, vinda ou devolvida para o client side. É justamente essa parte da aplicação que muitas vezes é negligenciada ou tem uma maior dificuldade, por exemplo, de se aplicar regras de monitoria, ofuscação de código, permitindo aí práticas de fraude, né? Justamente a captura das informações, a manipulação e injeção de código. E isso tudo se deve, às vezes, por navegadores desatualizados, aparelhos com routing e outras práticas que facilitam a realização da fraude, vista a Europa, por exemplo, com o uso de web skimmer, entre fuga e roubo de carrinho para e-commerce e assim por diante. Bom, para falar desse desafio, então, eu gostaria de chamar aqui os nossos colegas da JScrambler e agradeço a oportunidade e o espaço. Muito boa tarde a todos e obrigado, Rafael, por essa excelente introdução ao tema do Open Banking e da digitalização bancária. Como o Filipe referiu no início, eu sou o Lead Sales Engineer da JScrambler e o meu objetivo hoje é falar um pouco sobre o papel do JavaScript nesta digitalização bancária, focando principalmente nas implicações de segurança das aplicações. Vou começar por constatar o óbvio, ou seja, referir que o JavaScript tem um papel crucial na digitalização bancária a que assistimos em todo o mundo e particularmente no Brasil. Na prática, temos assistido a uma mudança de infraestrutura tecnológica com a adoção de front-ends desenvolvidos usando JavaScript moderno e frameworks web como React, Angular e Vue. Temos também assistido a um foco em aplicações móveis e ao uso de frameworks híbridas como React Native e Ionic, que permitem lançar aplicações para Android e iOS usando um código-fonte partilhado. Tudo isto traz mais agilidade e encurta o tempo de desenvolvimento das aplicações. Portanto, podemos dizer que esta maturidade e ecossistema do JavaScript tem potenciado a digitalização bancária e especialmente os bancos 100% digitais. Resta assim perguntarmos quais as implicações de tudo isto para a segurança das aplicações. Quando falamos de JavaScript, temos que considerar a segurança do lado do cliente, ou a chamado client-side. Isso abrange o ambiente onde o utilizador final interage com a aplicação. Portanto, devemos considerar o dispositivo do utilizador, o navegador e o código que é executado nesses ambientes. A maior parte do JavaScript de uma plataforma de banking é executada no lado do cliente, o que significa que não obtém a segurança do lado do servidor. Através de um browser, podemos facilmente aceder e alterar o código-fonte da plataforma bancária. E no caso de aplicações híbridas, toda a lógica do código JavaScript está exposta dentro dos pacotes de aplicação e pode ser facilmente acedida. Seja de que modo for, o acesso a este JavaScript desprotegido
abre a porta a ataques de roubo de código, vazamento de dados, scraping, uso de bots, entre outros, tal como o Rafael referiu há pouco na sua apresentação. Assim, é importante proteger este JavaScript destes e outros ataques que possam comprometer a segurança da aplicação e dos utilizadores. Quando falamos sobre proteção de código, é natural pensarmos em criptografia. Mas no caso de JavaScript, a encriptação não é uma opção válida. O navegador precisa sempre de renderizar o JavaScript para que a aplicação funcione. Ou seja, se tivermos uma chave que dê para desencriptar o código, precisamos de fornecê-la ao navegador. E se essa chave for comprometida, todo o código será facilmente acedido. Assim, a melhor opção para proteger o código é ofuscá-lo, ou seja, transformar o JavaScript em algo extremamente difícil de entender e reverter, como podemos ver nesta animação. O código ofuscado tem exatamente a mesma função do original, mas toda a sua lógica fica escondida. Aqui é importante sublinhar que existem muitos modos diferentes de ofuscar código JavaScript. Por exemplo, neste slide tenho 2 exemplos de ofuscação aplicados ao mesmo código-fonte, e ambos são código totalmente funcional. Se vos perguntasse qual dos dois aparenta ter melhor ofuscação, normalmente estaríamos inclinados para a segunda opção, que nem sequer parece JavaScript válido. Na verdade, esta segunda opção é um exemplo de ofuscação fraca, porque apesar de o código parecer extremamente difícil de reverter manualmente, este usa um padrão facilmente identificado e por isso é possível reverter a ofuscação rapidamente através de uma ferramenta de engenharia reversa. Ou seja, quando falamos de ofuscação, não podemos confiar apenas nos nossos olhos e na nossa capacidade de reverter o código. Daí ser importante termos em conta as 3 métricas usadas para avaliar a eficácia da ofuscação de JavaScript: potência, resiliência e custo. A potência mede o quão difícil é para um humano perceber o código ofuscado. Uma ofuscação potente deve esconder constantes e nomes, introduzir novos predicados e usar outras técnicas para dificultar a compreensão do código. A resiliência mede a dificuldade de reverter o código ofuscado à sua forma original usando um desofuscador. Normalmente calcula-se considerando o tempo necessário para desenvolver um desofuscador capaz de reverter esta ofuscação. É nesta métrica que a maioria das ferramentas de ofuscação falha, tal como o exemplo que vimos anteriormente. Por fim, o custo mede o impacto da ofuscação no tamanho da aplicação e no seu tempo de execução. Portanto, deve ser o menor possível. Mas quando falamos de proteção de código JavaScript em ambientes de alto risco, como no caso de aplicações bancárias, a ofuscação deve ser apenas uma de várias camadas de proteção no client-side. Uma outra camada importante de utilizar é o controlo do ambiente de execução. O objetivo desta camada é garantir que a aplicação corre apenas em ambientes confiáveis. Um exemplo disto é bloquear a aplicação se o dispositivo do utilizador está roteado ou com jailbreak, pois este fica mais suscetível a ataques de roubos de dados. Também muito importante é o uso de proteção durante a execução da aplicação, ou seja, proteção em runtime. Isto porque os atacantes podem tentar depurar o código-fonte em runtime e fazer alterações à sua lógica para tentar reverter porções do código protegido ou mesmo automatizar ataques. Por último, é muito importante garantir que a proteção do código é compatível com as diferentes frameworks de JavaScript e que pode ser facilmente integrada nas pipelines de desenvolvimento. É precisamente isto que a JScrambler fornece: uma proteção de código com múltiplas camadas para garantir o máximo de segurança do código-fonte. A ofuscação da JScrambler, por exemplo, para além de ter o máximo de potência e resiliência, tem um comportamento polimórfico, que garante que cada nova build de código tem um aspecto totalmente diferente, de modo a dificultar tentativas de engenharia reversa. A JScrambler fornece também as chamadas code locks,
que permitem restringir a execução do código a certos ambientes confiáveis, como certos domínios ou navegadores. Na camada de proteção em runtime, a JScrambler traz várias funcionalidades como o self-defending e o self-healing, que permitem detectar e bloquear tentativas de depuração, adulteração ou poisoning do código-fonte. O bloqueio destes ataques é possível graças a uma série de reações automáticas, como quebrar a aplicação, redirecionar o atacante ou receber um alerta em tempo real. Todas estas camadas de proteção da JScrambler respondem diretamente às recomendações da OWASP e da NIST sobre proteção de código-fonte. É também importante referir que, ao contrário de outras ferramentas de ofuscação e proteção de código, a JScrambler mantém toda a semântica sem partir o código e fornece uma API que facilita a integração com qualquer pipeline de desenvolvimento. Algo que diferencia também a JScrambler é o facto de, para além de proteger código JavaScript, proteger código nativo. Ou seja, no caso de aplicações móveis, a JScrambler fornece uma total proteção do código. Para fechar este tema da proteção de código, quero apenas referir uma análise que fizemos a uma amostra de aplicações bancárias no Brasil. Verificamos que 65% destas aplicações não estão a proteger o código JavaScript com ofuscação. Ou seja, deixam este código exposto a ataques client-side que podem comprometer os dados dos clientes. Daqueles que usam ofuscação, metade estão a usar ofuscação pouco eficiente, com baixa resiliência, o que no fim deixa o código desprotegido. Também verificamos que nenhum dos websites analisados está a prevenir depuração do código, o que facilita tentativas de reverter a sua lógica ou automatizar ataques. Vou agora mudar um pouco o tema para mencionar brevemente um outro tipo de ataques que tiram partido de um ponto cego de segurança do lado do cliente. Este ponto cego surge porque, em média, cerca de 70% do código de um website vem de fornecedores externos, sendo que um website usa em média 35 componentes fornecidos por terceiros. O problema aqui é que as empresas não têm visibilidade sobre o código que estão realmente a correr no client-side, nem sobre o comportamento do mesmo. Isto é especialmente problemático porque hoje em dia há muita informação sensível a passar pelo client-side, nomeadamente dados financeiros e credenciais. Este ponto cego leva aos chamados ataques à cadeia de valor, ou conhecidos também como ataques de supply chain. Não vou entrar em demasiado detalhe sobre estes ataques, mas essencialmente acontecem quando um atacante obtém controle de um serviço externo, como por exemplo um player de vídeo. O atacante pode infiltrar aqui o seu código malicioso, que vai imediatamente correr no website do banco que está a usar o player. Como os scripts externos têm os mesmos privilégios que todo o restante código, o código malicioso poderá ser usado para vazar dados dos clientes diretamente através do navegador, ou seja, sem qualquer pedido ao servidor. Portanto, uma firewall não vai conseguir prevenir este tipo de ataque. É por este motivo que estes ataques tipicamente se mantêm ativos durante meses sem serem detectados, o que leva ao roubo de dados de milhares de utilizadores. Como disse, hoje não terei tempo de entrar em mais detalhes sobre estes ataques, mas queria apenas referir uma análise que fizemos a aplicações de alguns bancos no Brasil. Vimos que, em média, estas apps enviam dados para 24 domínios externos e carregam 50 assets de terceiros. Nesta análise, detectamos uma média de 10 alertas de segurança críticos por website, como code poisoning em formulários da aplicação ou na rede. A JScrambler também oferece proteção contra estes ataques client-side. Por um lado, dá visibilidade sobre a origem de cada script, sobre o seu comportamento e sobre qualquer tentativa de vazar dados. Por outro, permite restringir todas as ações de cada script, bloqueando ações maliciosas como a tentativa de vazar dados ou de adulterar o website. Resumidamente, a JScrambler fornece uma camada de segurança completa no client-side contra ataques supply chain.
Mas para já, vou passar à parte final deste webinar, que será uma demonstração muito breve sobre a proteção do código da JScrambler numa aplicação bancária. Muito bem, já tenho aberto o website de demonstração e para começar estou a correr uma versão da aplicação em que o código está desprotegido. Vou agora colocar-me na pele de um atacante e tentar adulterar a plataforma ou obter alguma informação sensível. Acedendo à página de login, consigo ver que o banco implementou um teclado virtual para a autenticação. Portanto, vamos ver se consigo obter alguma informação através do código-fonte. Basta-me abrir o debugger do navegador para ter acesso à lógica por trás deste teclado virtual, o que poderá facilitar a automatização de algum ataque. Também consigo encontrar aqui a referência a uma chave e endpoint de uma API, o que também me pode ajudar a planear um ataque através desta API. Claro que isto são apenas alguns exemplos do tipo de ataques que podem surgir, mas podemos facilmente concluir que o código exposto aumenta a superfície de ataque da aplicação. Vou agora passar à segunda parte desta demo, que será a proteção do código exposto. Tenho já aqui aberta a web app da JScrambler, onde coloquei o código original do teclado virtual. Passando ao lado direito do ecrã, é aqui que encontro uma série de templates de proteção de código, como ofuscação, code locks e proteção em runtime. Neste caso, vou selecionar o template Self-Defending, que inclui proteção contra depuração e adulteração. Vou também customizar esta proteção na aba Fine Tuning, onde posso encontrar toda a configuração disponível da JScrambler. Vou ajustar o Self-Defending e adicionar uma notificação em tempo real para ser alertado de eventuais ataques ao código protegido. Ok, agora basta proteger o código. Muito bem, já vejo aqui o meu código protegido e é fácil perceber que está altamente ofuscado. Vou agora correr o mesmo website usando este código. Vou novamente fazer debug ao teclado virtual e vejo que a execução da app foi interrompida. Aqui posso adicionar alguns breakpoints para tentar forçar a execução, mas ainda assim a aplicação fica parada e não consigo resumir a execução. Ou seja, é a funcionalidade de anti-debugging da JScrambler em ação. Voltando ao código ofuscado, não consigo compreender nenhuma da lógica do código devido à ofuscação, altamente potente da JScrambler. Se tentasse passar este código por um desofuscador, também não teria nenhum resultado, porque a JScrambler protege o código com alta resiliência. Vou apenas procurar aqui referência à API, mas não obtenho nenhum resultado, porque a chave da API e o endpoint foram ocultados pelas transformações da JScrambler. Ainda assim, vou fazer o papel de um atacante determinado e tentar analisar o código de forma estática. Já tenho o código-fonte completo aqui na minha máquina, por isso vou tentar descobrir uma função, por exemplo, um eval. De facto, há uma função eval aqui, e eu faria a suposição de que a variável que está a ser alimentada pelo eval terá o código original como seu valor. Então, vou fazer um console log ao conteúdo da variável, guardar o código e tentar executar a aplicação novamente. Bem, como podemos ver, o teclado simplesmente deixou de funcionar. Isto acontece devido à funcionalidade de anti-adulteração ou anti-tampering da JScrambler, que espalha verificações de integridade por todo o código. Ou seja, basta mudar um caractere no código protegido que a aplicação não vai correr. Como último recurso, posso verificar se foi despejada alguma informação na consola do debugger, mas a JScrambler limpa estes dados para não passar nenhuma informação ao atacante. Portanto, a barreira a este tipo de ataques fica extremamente elevada quando o código é protegido pela JScrambler. Para finalizar, vou apenas mostrar o feed em tempo real do nosso dashboard.
Como ativei a funcionalidade de alertas em tempo real, consigo ver aqui um alerta referente ao uso de um debugger no código protegido. Neste alerta, consigo ver alguns detalhes, como o endereço de IP do atacante e o user agent que utilizou. Isto dá mais visibilidade sobre as tentativas de ataque reais ao código da aplicação e permite ajustar a proteção para fazer frente a eventuais ameaças. Resta-me assim apenas mencionar que, apesar de ter feito esta demonstração com uma aplicação web, a JScrambler faz a proteção completa do código de aplicações mobile, tanto o código JavaScript como código nativo como C, Java e Swift. Bem, termino assim esta demonstração da JScrambler. Vou passar então para algumas considerações finais. Como vimos na parte inicial do webinar, o Open Banking e a digitalização bancária têm acelerado o crescimento da banca no Brasil. Mas esta aceleração abre a porta a novos vetores de ataque que podem pôr em risco a compliance com novas regulações bancárias e normas de segurança. Aqui, o JavaScript tem um papel muito importante, não só por agilizar esta digitalização bancária, mas também porque precisa de ser protegido para evitar ataques client-side, através de ofuscação, code locks e proteção em runtime. Também é importante terem atenção a uma tendência crescente de ataques supply chain, que tiram partido de um ponto cego de segurança no client-side para vazar dados dos utilizadores. A JScrambler permite prevenir estes e outros ataques ao proteger aplicações web e mobile, dando visibilidade e controle total sobre o client-side, mantendo assim os dados seguros e reduzindo a superfície de ataque. É assim que chego ao final da minha apresentação, pelo que passarei novamente a palavra ao Filipe. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Ricardo. Bom, estamos então a finalizar este webinar, mas antes de terminarmos, queria apenas lembrar que vamos enviar a todos os participantes uma datasheet sobre segurança bancária no Brasil, que apresentará os principais temas discutidos hoje. Neste e-mail também vamos incluir detalhes sobre como podem começar um inventário gratuito de uma aplicação bancária. E é tudo do meu lado. Muito obrigado a todos por se juntarem hoje a este webinar e espero vê-los em breve. Até à próxima.